Ontem nós falamos sobre Gênesis capítulo 2, a origem do casamento e naturalmente da família. E hoje falaremos sobre um texto tão importante quanto. Se Gênesis é o início da lei de Moisés, Deuteronômio é o fechamento das suas obras. E no capítulo 6 ele tem uma palavra específica a dar às famílias. Então peço que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Se Deus nos permitir, iremos refletir no capítulo inteiro nesta manhã. Mas nessa introdução, leremos novamente os versículos 4 até 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. E elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém. Oremos mais uma vez, queridos. Pai Santo, estamos diante de Tua Santa Palavra, conscientes da necessidade que temos da condução de Teu Santo Espírito para compreendê-la. E também suplicamos, não só pela compreensão, mas para que pelos olhos da fé, o Senhor nos conduza aos pés de nosso Redentor, Jesus Cristo, Teu Santo Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém. O que é mais importante saber a respeito de Deus? E igualmente importante quanto a essa pergunta, o que é mais importante ensinar a respeito de Deus para os nossos filhos, para a próxima geração? É exatamente essa pergunta que está por trás de todo o livro de Deuteronômio. Esse é o 5º livro de Moisés. Moisés já está na casa dos 120 anos, às portas da terra prometida, mas não entrará lá. Então está orientando uma nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, mas que foram rebeldes contra o Senhor logo no primeiro ano, e então peregrinaram pelos próximos 39 anos até que todos morressem. E apenas seus filhos irão entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Então Moisés está fazendo os seus últimos discursos. O livro de Deuteronômio é composto por 5 grandes pregações de Moisés. O capítulo 6 faz parte do 2º grande sermão, da 2ª grande pregação. E o que Moisés quer com esse livro é lembrar o seu povo do pacto que esse povo tem com o Senhor. Um pacto celebrado com os seus pais, mas que também tinha a ver com eles. Mas mais importante, o chamado é para que eles cumpram a sua parte do contrato, para que eles possam ter uma vida abençoada por Deus na terra que Deus está para lhes dar. Caso contrário, o mesmo que aconteceu com seus pais irá acontecer com eles. Eles serão disciplinados, castigados, e mesmo dentro da terra, um dia serão expulsos de lá. Como disse, o capítulo 5 inicia o 2º grande discurso de Moisés. E o capítulo 6 é a sequência desse discurso. No capítulo 5, Moisés repete os 10 mandamentos. Aquelas 10 palavras ditas no Monte Sinai, lá no primeiro ano, quando o povo tinha acabado de ser liberto. E Moisés faz isso novamente,
diz uma segunda vez os 10 mandamentos. E no capítulo 6, ele trata da questão crucial. Por que deveríamos obedecer ao Senhor? Por que dar atenção aos seus mandamentos? Por que nós deveríamos conhecê-lo? Por que meditar em sua palavra? Por que aprender do seu caráter? Por que praticar e ensinar aquilo que conhecemos a respeito dele? Bom, o texto de Deuteronômio capítulo 6 nos responde. Como seu povo, devemos obedecer amorosamente ao Senhor, porque Ele é o único, Ele é quem nos abençoa e Ele nos libertou. Como seu povo, devemos obedecer amorosamente ao Senhor Deus, porque Ele é o único, porque Ele nos abençoa e porque nos libertou. Então são 3 razões da obediência amorosa ao Senhor. A primeira razão é porque o Senhor Deus é o único. Olha o que dizem os versículos 1 até 9 de Deuteronômio capítulo 6. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Por que obedecer amorosamente ao Senhor? Porque Ele é único. Moisés, nos versículos 1 a 3, apresenta 2 conclusões fundamentais sobre os 10 mandamentos que haviam sido entregues ao povo e repetidos no capítulo 5. A primeira conclusão está nos versículos 1 e 2. O Senhor nos deu essas ordens, não à toa, mas para que nós as cumpríssemos na prática. Não são palavras ao vento, são para vocês. Não eram apenas para seus pais, mas para vocês. A segunda conclusão está no versículo 3. Se vocês fizerem isso, viverão por muito tempo e viverão bem na terra que Deus prometeu dar aos seus pais. Perceba o que Moisés está fazendo aqui. Ele está dizendo que as ordens de Deus não são um castigo ou uma punição que visa tirar a nossa alegria. Pelo contrário, segundo Moisés, são uma demonstração profunda de sua graça, porque a obediência a Deus nos concede uma vida abundante. Queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus não como um conjunto de regras chatas que nos impedem de ser felizes, mas como orientações sábias, corretas, amorosas, de um Deus que se preocupa com o nosso viver, que nos criou e tem uma orientação para cada área da vida, para que vivamos diante de sua presença bem, saudáveis e por muito tempo. Obedecer a Deus é o caminho da verdadeira felicidade. Não há outro caminho. Só na obediência a Deus vivemos longe do pecado. Bom, diante disso, no versículo 4, Moisés faz uma declaração. E a declaração é de que o Senhor é o único Deus.
Todos os outros supostos deuses que Israel conhecia muito bem, 430 anos de escravidão no Egito, conhece todos os deuses do Egito. Agora 40 anos peregrinando na terra de Canaã, ao redor da terra de Canaã, conhece os deuses da Mesopotâmia, conhece os deuses dos cananeus. Quantos não são os deuses daquela geração, daquela época? E Moisés está dizendo, todos esses outros supostos deuses não passam de criações humanas. Quando lemos o Novo Testamento, descobrimos que na verdade os demônios se aproveitam da idolatria humana e se utilizam desses falsos deuses para operar maravilhas, prodígios e enganar as pessoas. Isso acontece desde os tempos primevos. E Moisés está dizendo, eles não são deuses, eles são falsos. Mas o mais maravilhoso é que esse Deus que é o único, Moisés diz, é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Deus criador dos céus e da terra nos escolheu para sermos dele. Ele é nosso. Nós somos sua propriedade. Dentre todos os povos da terra, podemos olhar para o Deus criador e dizer, tu és o nosso Deus. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Portanto, Moisés coloca uma consequência no versículo 5. Justamente porque o Senhor, o Deus que tem um pacto, uma aliança com o seu povo, porque Ele é único, o que nós devemos fazer? Já que Ele é nosso, nós devemos amá-lo. Amá-lo com todo o nosso ser, com tudo que temos, todo o coração, toda a alma, toda a força. O único Deus verdadeiro decidiu se relacionar pactualmente com um povo miserável, um povo pecador. Como que esse povo responde a isso? Como você responde ao Deus que se revelou a você na face de Cristo? Ao Deus que permite que você lhe diga, Abba, Pai. Bom, você responde com amor, abandonando completamente os seus ídolos, os falsos deuses, e o amando em dedicação exclusiva, o único que é digno. O nosso relacionamento com Deus é feito de obediência, mas também de amor. Perceba que é assim que Moisés trabalha com esse povo. Obedeçam, mas não se esqueçam de amar. A verdade, querido, é que nós só obedecemos e nos dedicamos àquilo que realmente amamos. Pare para pensar, se nós não amamos algo, nós não vamos fazer aquilo. Podemos fazer de fachada, da boca para fora, por aparência, mas de coração não estamos fazendo. É como aquele pai que fala para o filho, faça isso. Não vou fazer. Faça isso. Tá, estou fazendo, mas saiba que no meu coração eu não queria estar fazendo. Nós temos de amar aquilo. Por que a obediência flui daquilo que amamos? Porque aquilo que amamos se tornou o nosso Deus. Aquele a quem nós queremos satisfazer, a quem nós queremos ver feliz. Então, esse é o problema da idolatria. A idolatria que naquela época se demonstrava através de imagens, estátuas, e que para nós hoje, talvez também se represente em forma de estátuas, imagens, mas vai além, é uma questão do coração. Podemos tornar os nossos filhos o nosso Deus, podemos tornar o prazer um Deus em nossas vidas, e amamos tanto o prazer que fazemos tudo que Ele nos manda fazer. Podemos tornar o dinheiro um Deus e nos curvarmos diante dEle, fazendo sua vontade. Então não adianta apenas ordenar obediência, por exemplo, aos nossos filhos, se nós não ajudarmos os nossos filhos a mudarem os seus amores. Você quer a obediência dos seus filhos? Descubra o que eles mais amam. Se a obediência não flui do amor sincero e genuíno ao Senhor, ela não é obediência. Mas como nós esperamos ver isso em nossos filhos, se eles não veem isso em nós mesmos? Os deuses dos povos antigos, por que as pessoas adoravam aqueles deuses? Porque os deuses prometiam
as coisas que as pessoas precisavam e queriam. Então, a adoração, a veneração aos ídolos daquela época era uma tentativa de controlar a natureza, por exemplo, para poder colher benefícios, para ter chuva, para ter colheita, para ter prosperidade na criação do gado. Bom, no fundo, a idolatria era amor, não aos deuses, mas amor a si mesmo. Eu quero colheita, eu quero chuva, eu quero mantimento. Então o ídolo ele se torna apenas um objeto. Eu vou até ele para ter aquilo que eu quero. Agora perceba a conexão com os nossos dias. Quantos não são os ídolos de hoje? Todos pelo mesmo motivo: amor a si mesmo. Como eu posso identificar um ídolo no meu coração? Bom, você pode responder com honestidade: a quem você mais ama de fato? Ao que você mais ama? Se você perdesse isso, X, Y, Z, seja lá o que você esteja imaginando, a sua vida ainda faria sentido? O que para você seria algo pelo qual você estaria disposto a entregar a sua vida? Talvez você responda essas perguntas dizendo: a minha carreira. Se eu perder a minha carreira, se eu perder os meus recursos, se eu perder a minha formação, a minha vida acabou. Talvez você esteja respondendo: a minha profissão, os meus estudos, os meus sonhos, eu não posso perder os meus sonhos. Talvez esteja pensando no seu casamento: se eu perder meu casamento, minha vida acaba. Talvez sejam os seus filhos. Talvez seja simplesmente poder entregar-se ao prazer. Talvez seja o dinheiro, os bens materiais. Talvez seja uma tradição religiosa. Saiba que a idolatria é um fruto de um amor desordenado, que nos faz amar qualquer coisa ou qualquer pessoa mais do que ao próprio Deus. Então, se quisermos ser bênção na vida de nossos filhos, em primeiro lugar, precisamos reorientar os nossos amores, porque a obediência a Deus fluirá naturalmente do amor a Deus. Quem está nesse posto? É o Senhor Deus, o único, ou algum falso Deus que nós criamos? Como nós podemos amar a Deus para então obedecê-lo? Parece que é isso que Moisés apresenta a partir do versículo 6. Ele nos mostra 3 maneiras práticas de amar a Deus para que então a obediência flua naturalmente. A primeira prática está no versículo 6. Guarde estas palavras no coração. Que palavras, Moisés? Essas de que o Senhor é o único. O coração, na perspectiva bíblica, é o centro, o motor de quem nós somos, de onde se originam todas as demais coisas, a fonte da vida. Para amar a Deus, nós precisamos manter o que Ele diz dentro de nós, sabendo o que Ele diz, decorando, repetindo, praticando. O amor a Deus não surge naturalmente. Se nós não internalizarmos as palavras de Deus, nós simplesmente não o amamos e não o amaremos. Isso é verdade para nós e é verdade para os nossos filhos. Quais são as palavras que estão no seu coração? O que é que tem motivado a sua conduta? Segunda maneira prática de amar a Deus para então poder obedecê-lo, Moisés diz no versículo 7: essas palavras você inculcará em seus filhos. Essa expressão é fenomenal. Espero que você não faça isso literalmente com seu filho, senão você vai preso. É uma figura de linguagem. Significa abrir a cabeça do seu filho, ver o cérebro dele exposto e colocar as palavras de Deus lá dentro e depois fechar. É uma figura de linguagem. Inculcar, colocar dentro da cuca, dentro da cabeça. Perceba o que Moisés está dizendo para nós. Amar a Deus não significa apenas ter essas palavras em nós, mas olhar para os nossos filhos e transmiti-las, ensiná-las a todos aqueles que estão ao nosso redor. Como nós fazemos isso? Moisés diz no versículo 7, sentados em sua casa, nos momentos cotidianos de lazer, familiares, dos mais triviais, daqueles que você diz, isso aqui não é tão espiritual. Moisés está dizendo, é espiritual sim, todo momento é.
Ele continua andando pelo caminho, nos relacionamentos fora do lar, no supermercado, no trânsito, junto com os parentes. Inculque a palavra do Senhor, em terceiro lugar, em todo o tempo, ao deitar, ao se levantar. Em outras palavras, a métrica do nosso amor a Deus é se nós falamos ou não da sua palavra com nossa família. O quanto da palavra de Deus está presente nas nossas conversas diárias. Infelizmente, o motivo de muitos filhos de pessoas religiosas não amarem a Deus é porque eles percebem no dia a dia que na verdade seus pais não o amam como eles afirmam amar, porque as palavras que os pais mais repetem não são as palavras do Senhor. Terceira maneira prática de amar a Deus para então obedecê-lo está nos versículos 8 e 9. Leva estas palavras a todos os lugares. Os judeus levaram o que leram, o que no versículo 8, no versículo 9, tão ao pé da letra, ao ponto de colocar pedaços da lei de Deus enrolados na cabeça mesmo, nos braços. É claro que é bem possível que Moisés estivesse usando também uma figura de linguagem. A imagem é: lembre-se da palavra e tenha ela em vista o tempo todo. Fora de casa, dentro de casa, ao passar pelas portas de sua casa, lembre-se da palavra de Deus, porque é lembrando dessa palavra que você vai lembrar o que deve obedecer. Se a palavra não nos acompanha nos afazeres diários, na nossa leitura, na nossa meditação, na nossa prática, nós não estamos amando a Deus como deveríamos. Lembre-se de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Meus amados irmãos, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque os ouvintes enganam a si mesmos. Você acha que está transmitindo a fé para os seus filhos, mas não está. Você está se iludindo. Segunda razão do porquê devemos obedecer amorosamente ao Senhor, porque é o Senhor quem nos abençoa. Olha o que dizem os versículos 10 a 19. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus. Sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como o fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. O Senhor nos abençoa. Por isso deveríamos obedecê-lo amorosamente. Nos versículos 10 e 11, Moisés aponta para o futuro, para o momento em que ele não estará mais entre eles, em que eles entrarem na terra prometida. Como é essa terra? Repare que Moisés descreve. O texto nos diz que há grandes e boas cidades. Qual é a ênfase de Moisés? Cidades que vocês não construíram.
Bom, ele continua e diz: nessa terra há casas cheias de tudo que é bom, casas que vocês não encheram, já estão prontas, poços abertos, e naquela terra ter água é ter o maior tesouro, poços abertos que vocês não cavaram. Ele continua e diz: vinhas e olivais que vocês não plantaram. Em outras palavras, vocês estão indo para um lugar completamente pronto. Vocês vão desfrutar de bênçãos que não plantaram, bênçãos que vocês não merecem. Perceba como isso tem eco no Novo Testamento. Isso não é semelhante ao que acontece conosco quando cremos em Jesus. Nós recebemos coisas pelas quais nunca trabalhamos, coisas que nunca mereceríamos. Recebemos o perdão de Deus, recebemos a regeneração, recebemos a salvação, a justificação, uma viva esperança, recebemos uma comunidade, uma nova família, a igreja. Nós não trabalhamos por nada disso. Outro trabalhou em nosso lugar. Outro se esforçou, outro conquistou essa terra prometida para nós, naquela cruz. Isso se chama graça. Lembrem-se disso. Porque aí vem o alerta no versículo 12. No versículo 11 ele terminou dizendo: quando vocês comerem e se fartarem, olha o alerta, versículo 12, tenham cuidado, para que vocês não se esqueçam do Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui está uma lição profunda para as nossas vidas. A prosperidade é perigosa. Eu vou repetir: a prosperidade é perigosa, talvez até mais do que a adversidade, até mais do que a escassez. A pergunta é por quê? Bom, acho que todos nós podemos dizer que em algum momento de nossas vidas já tivemos dificuldade. E o que nós fazemos na dificuldade? Na escassez, no sofrimento? Bom, nós buscamos ainda mais a Deus. Nós clamamos por socorro, por misericórdia. E quiçá obedecemos ainda mais. Mas e na fartura? Diante das bênçãos imerecidas, a tentação é outra. A tentação é nos afastarmos do Senhor, caindo no esquecimento, na autoconfiança, na ilusão de que agora não preciso mais dele, porque agora tenho tudo o que eu sempre quis. Sim, de fato, há quem abandone a Deus quando tudo vai mal. E é muito triste isso. Jesus anunciou isso na parábola do semeador. Vêm as dificuldades da vida e a pessoa abandona. Mas também há aqueles que abandonam a Deus quando tudo vai bem. Cuidado. Lembre-se de que você era escravo. É isso que Moisés diz. Lembre-se de quando você não tinha nada, muito menos a Deus. Lembre-se de que você estava perdido, você não merecia nada de bom. Se não fosse por Deus, você continuaria na mesma condição. Lembre-se disso nos tempos difíceis, sim, porque isso traz conforto e ânimo em dias de trevas. Mas principalmente lembre disso nos bons tempos, nos tempos fáceis, para que você não se esqueça do Senhor Deus. Como é que nós não nos esquecemos do Senhor nos dias de fartura? O texto, a partir do versículo 13 até o versículo 15, nos apresenta 3 tarefas práticas que exigem disciplina, não acontecem naturalmente. Esquecer do Senhor é natural para a gente, mas não nos esquecermos exige disciplina. Primeira prática, primeira tarefa. Moisés diz no versículo 13 até o versículo 15, adore somente ao Senhor. Ele diz nesses versículos que somente o Senhor é digno do nosso temor, do nosso serviço, dos nossos juramentos. O próprio Jesus cita esse texto, quando está sendo tentado por Satanás em Mateus capítulo 4. No versículo 10, Jesus diz, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Ele está citando Deuteronômio 6. Por mais atrativos
e fáceis que sejam os caminhos deste mundo, os deuses deste mundo, não os imite, não os siga, porque Deus é zeloso, diz Moisés. Sabe o que significa zelo? Significa ciúme. Isso é meu e ninguém toca. E ai, se for se enveredar pelos caminhos de outro, é meu. O Senhor Deus é um Deus zeloso. Se nós dizemos ser seu povo, mas insistimos em manter uma vida pagã, uma vida de pecado, principalmente quando as coisas estão bem, nós vamos ter de lidar com o seu zelo. Segundo Moisés, é muito pior conhecer a Deus e viver como se Ele não existisse, como se você não o conhecesse. Segunda prática, para não se esquecer do Senhor, está no versículo 16. Moisés diz: não coloquem o Senhor à prova. E ele cita algo que aquelas pessoas que na época eram crianças, jovens, vivenciaram. Um evento que aconteceu em Massá, relatado lá em Êxodo capítulo 17. Jesus também lembra esse evento em Mateus capítulo 4, quando na tentação. O que acontece em Êxodo 17? Mesmo depois de verem a libertação do Egito, mesmo depois de atravessarem o Mar Vermelho com os pés a seco, mesmo depois de receberem o maná, o pão que descia do céu, o povo sentiu sede. E o que eles fizeram? Ao invés de clamar ao Senhor: ó Senhor, o Deus que fez tudo isso, o que será a água para ele? A água vem naturalmente, ele vai fazer um milagre. Não, eles não fizeram isso. O que eles fizeram foi murmurar. Murmuraram primeiro contra Moisés, porque às vezes parece mais fácil murmurar contra o pastor, contra o mensageiro. Eu não tenho coragem de falar assim com Deus, mas falo assim com o líder, porque ele é ser humano como eu. É isso que fizeram com Moisés. Mas também murmuraram contra o Senhor. E o texto em Êxodo 17 diz que eles tentaram ao Senhor. E a tentação, imagine isso, um povo que tem a audácia de tentar o Senhor, de provocar o Senhor, de fazer um teste com Ele. E o teste deles foi: está o Senhor no meio de nós ou não? Gente, olha para trás, vocês só existem porque Ele está com vocês. Mas vocês têm a audácia de questionar se Ele está ou não. Bom, o livro de Hebreus olha para esse evento em Massá e diz que esta incredulidade diante de tantos milagres foi a razão daquela geração peregrinar pelos próximos 40 anos, até morrer no deserto. Queridos, questionar a presença de Deus diante das dificuldades é o primeiro passo para se afastar dele. Muito cuidado ao fazer isso. Terceira prática para não se esquecer do Senhor, está nos versículos 17 a 19. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Moisés diz aqui que obedecer a Deus é fazer o que é reto e bom aos seus olhos. E ele diz: se vocês fizerem isso, tudo vai dar certo para vocês na terra. Vocês vão vencer seus inimigos. Em outras palavras, para que vocês não se esqueçam do Senhor na fartura, nunca parem de obedecer. Principalmente quando as coisas estiverem bem. Continuem lendo, orando, servindo, amando, congregando, praticando. Não se afastem do Senhor. Essa é a segunda razão do porquê deveríamos obedecer amorosamente ao Senhor, porque Ele nos abençoa. Mas há uma terceira e última, que é a razão dos versículos 20 a 25. O Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou. Olha o que dizem esses versículos. Quando, no futuro, os seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa.
Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Quando o povo já estiver estabelecido na terra, Moisés diz no versículo 20, e obviamente ele está considerando que eles estão vivendo em obediência. Eles terão seus filhos. E os filhos farão o quê? Aquilo que todo filho de crente pergunta em algum momento de sua vida. Quando olha para as outras crianças, para os vizinhos, para os parentes que não temem ao Senhor. A pergunta é: por que tudo isso? Por que a nossa vida é diferente dos outros? Para que servem todos esses testemunhos, todos estes estatutos, todos esses juízos que o Senhor ordenou a vocês, meus pais? Observe que a obediência dos pais deve ser tão visível na prática dentro de casa, que os próprios filhos vão perceber isso. Os filhos vão questionar: por que nossa família vive dessa maneira? Por que domingo de manhã nós não vamos para o futebol, mas domingo de manhã vamos para um salão fazer culto ao nome do Senhor? Eu queria tanto futebol. Não é isso que criança diz? E talvez você mesmo adulto diz: eu queria tanto futebol. Mas tem algo mais importante do que o futebol, filhinho. Algo que conquistou o amor do papai. O futebol é bom, mas não é meu Deus, filhinho. Olha que lindo. Por quê, pai? Esse é o verdadeiro significado do amor a Deus no dia a dia. Se os pais levam Deus a sério, é inevitável que os filhos percebam isso e perguntem: por que vocês são diferentes? Os papais de minha amiguinha deixam ela fazer o que ela quer. Não tem disciplina naquela casa. Por que só na minha vida essas coisas? Olha que oportunidade temos de explicar o motivo. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você não ama a Deus, os primeiros a perceberem isso serão seus filhos. E os filhos não vão ver diferença alguma e vão ignorar a sua fé. Porque a sua vida prática, de fato, na verdade, é igual a de um pagão. A única diferença é que, como um bom católico romano, você vai à missa todo domingo, pedir perdão por todos os pecados de sua semana, mas volta na segunda-feira a fazer as mesmas coisas que antes. Você é apenas um religioso, e qual a tendência? O filho falar: eu não vou ser hipócrita desse jeito. Você diz que ama a Deus para as pessoas lá da igreja, mas eu vejo os seus amores aqui dentro de casa. Eu não quero essa vida hipócrita, falsa. E o filho simplesmente vai assumir aquilo que ele viu na tua vida, mas com coragem. A coragem que você não tem de dizer: sou um pagão. Eu digo que temo a Deus, mas Ele não é o meu amor principal. O que os pais devem responder quando o filho ou os filhos perguntarem isso? Moisés nos orienta, dá duas respostas. A primeira está nos versículos 21 a 23. E a primeira resposta é: o Senhor nos libertou. Olha o que Moisés diz para eles dizerem. Vocês vão dizer: nós éramos escravos no Egito, mas Deus nos tirou de lá com grandes milagres, com um braço forte. Vocês vão contar a história de salvação aos seus filhos, a salvação que Deus ofereceu a vocês, mas que também é uma salvação que atinge os seus filhos. Vocês vão contar o evangelho para os seus filhos. Por que vamos à igreja? Por que somos religiosos? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa do evangelho. Nós éramos escravos, mas Deus nos libertou. Nós vivemos assim, filho. Vivemos assim, filha. Dedicados a Deus, diferentes do mundo, porque um dia éramos escravos. Papai era escravo do pecado.
Mamãe era escrava do diabo, ambos éramos escravos do mundo, mas Ele nos salvou. Nos salvou através do maior milagre de todos, a cruz de Cristo. Jesus Cristo é o nosso êxodo. E os pais devem não apenas experimentar essa libertação, mas anunciá-la dentro de casa. Os seus filhos são o seu primeiro ministério. Não delegue esse privilégio para outros. Tem gente que diz: quem tem que educar os meus filhos no caminho do Senhor é a igreja, líder de ministério infantil. Meu filho se desviou, pastor, o que você está ensinando para o meu filho, pastor? É o seu filho. O seu filho passa a semana inteira com você. É o seu primeiro ministério, anunciar o evangelho ao seu filho. Mas também mostrar para o filho o caminho da santificação, como agradar a Deus. Ame e obedeça a Deus até que o seu filho saiba que o Senhor liberta, porque o Senhor libertou você. Segunda resposta, versículos 24 até 25. A resposta de Moisés é: o Senhor nos ordenou. Então primeiro Ele nos libertou, e agora o Senhor ordenou. Moisés diz: expliquem que após nos libertar, Deus nos deu esses estatutos para o nosso perpétuo bem, para a nossa justiça, para que vivamos de forma correta nesse mundo. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo é que os pais devem contar aos filhos sobre a salvação, mas também dizer a vontade de Deus para suas vidas, uma vez que fomos salvos. Isso significa evangelizar os seus filhos, mas também treiná-los, principalmente pelo exemplo. Pais que não levam a sua própria santificação a sério, que não lutam contra o pecado, que não leem a Bíblia, que não oram, que não buscam ser como Jesus, não vão conseguir exigir santidade de seus filhos, porque não é exemplo a ser seguido. Filho, não fume, faz muito mal. Você fuma, pai. Filho, leia a Bíblia, faz muito bem. Papai, nunca vi você lendo a Bíblia. É claro que Deus, em sua soberania e graça, pode alcançar os filhos apesar do fracasso dos pais. Talvez esse seja o seu caso. Não vem de uma família cristã, mas Deus te alcançou apesar disso. Mas a nossa responsabilidade como crentes em Jesus permanece. Se nós conhecemos a Deus, nós somos o primeiro exemplo para os nossos filhos. Tem algo fantástico nesse texto. Moisés está deixando muito claro de que a ordem das respostas é muito importante. Primeiro o Senhor nos libertou, depois o Senhor nos ordenou. O que vem primeiro? A ordem ou a libertação? Na resposta aos filhos, a libertação. Primeiro o evangelho, depois os imperativos. Primeiro a salvação, o perdão, depois o assim diz o Senhor, você deve viver dessa maneira. O que os nossos filhos mais precisam não é da obediência em primeiro lugar. O que os nossos filhos mais precisam é da salvação, é de Jesus. Porque você pode ter um filho obediente em tudo que você ordena, mas que faz essa obediência não por amor a Deus, mas por qualquer outro motivo secundário. Se o seu filho for salvo, se ele se submeter a Jesus, a obediência será uma consequência em sua vida. Porque nós cremos que o Espírito Santo habita todo aquele que crê em Jesus. E o Espírito Santo vai conduzir esse filho ao longo de sua jornada à obediência ao Senhor. Então, se há uma prioridade que deve estar acima de todas, é óbvio, chamar o filho à obediência é algo que nós devemos fazer, é nossa responsabilidade. Mas antes disso, por trás disso, deve sempre estar o Evangelho. Nunca a ordem sem o Evangelho, porque a ordem sem Evangelho é um falso Evangelho. Se os pais simplesmente dão ordens aos filhos, sem apresentar a salvação, estão dizendo para os filhos o seguinte: obedeça e então você vai ser salvo. Não é assim que o Evangelho trabalha. O Evangelho diz: você foi salvo, por isso você obedece. O que é mais importante saber a respeito de Deus e ensinar à próxima geração? É a obediência amorosa ao Senhor, fundamentada no fato de que Ele é único, Ele nos abençoa e Ele nos libertou.
Mas a gente não pode esquecer a história de Israel, né? Você conhece muito bem. Essa geração que está ouvindo esse belo discurso, não um José Hilário num domingo de manhã. Eles estão ouvindo Moisés. Moisés, experiente, sábio, maduro. Mas essa nação falhou miseravelmente em cumprir essa aliança. Foram incrédulos, foram rebeldes e acabaram sendo expulsos da terra rumo ao exílio na Babilônia, exatamente como um povo pecador e como nós faríamos se estivéssemos no lugar deles, certamente. Se a nossa salvação, queridos, dependesse da nossa capacidade de obedecer perfeitamente à lei, nós estaríamos completamente perdidos. Mas é aí que entra a beleza do Evangelho. Deus enviou Jesus Cristo. Jesus é o Israel perfeito. Ele veio a esse mundo e amou a Deus sobre todas as coisas, obedeceu ao Senhor, temeu a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, cumprindo exatamente cada linha desse texto em nosso lugar. E na cruz do Calvário, Jesus morreu, levando sobre si a maldição da nossa desobediência, para que fôssemos totalmente perdoados e aceitos por Deus. Através de Cristo nós fomos introduzidos em uma nova aliança, e nessa nova aliança, em Jesus, nós recebemos bênçãos muito maiores do que aquelas prometidas a Israel na terra de Canaã. Segundo Efésios capítulo 1, recebemos bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E tem mais, nós ainda temos a promessa de uma nova terra prometida, um novo céu e uma nova terra, de onde nós nunca mais seremos expulsos e onde viveremos livres da presença do pecado para sempre. Até que esse dia chegue, o que nós fazemos? Nós amamos e obedecemos ao Senhor de todo o nosso coração, e nós fazemos isso porque Ele é único, nós fazemos isso porque Ele é quem nos abençoa diariamente, e nós fazemos isso porque Ele nos libertou da condenação eterna. Que o nosso amor e a nossa obediência prática dentro de nossas casas sejam tão evidentes, que os nossos filhos e todas as pessoas ao nosso redor vejam a diferença, façam perguntas e corram para também conhecer esse Deus maravilhoso. Que isso seja realidade em nossas casas, queridos, em nome de Jesus, amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, e porque o Senhor é um Deus de graça e misericórdia, que não desiste de nós. Ajuda-nos a amá-lo de todo o nosso coração e a transmitir esse amor à próxima geração. Em nome de Jesus, amém.